Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e eu vou começar mais uma aula, a última aula do curso Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Nesta aula o nosso tema será o intelectualismo brasileiro. Nós começaremos da seguinte maneira. Penso que numa sociedade colonial com as características que nós estamos apontando, que já apontamos nas outras aulas, vocês já puderam notar que o trabalho intelectual, o trabalho mental, o trabalho imaginativo era extremamente restrito. Restrito em quantidade total, mas restrito também a uma camada social. O trabalho intelectual, o acesso ao trabalho intelectual era muito difícil. Nós já falamos, por exemplo, que as universidades brasileiras surgiram apenas tardiamente. Falamos também que a indústria do livro só começou a ser admitida no século XIX. Os livros que existiam no Brasil, portanto, eram aqueles exportados por alguns senhores de engenho. O trabalho intelectual era uma atividade dos senhores de engenho. Não por alguma restrição, digamos, legal, mas por uma restrição prática. Os escravos não tinham condição de realizar um trabalho intelectual no ambiente que existia na colônia. Só que a atividade intelectual, para os senhores, não era uma ocupação principal. A atividade intelectual era acessória. Isto é, o senhor vai trabalhar o intelecto quando tinha terminado seus afazeres normais. O trabalho mental era uma atividade secundária, uma atividade acessória, uma atividade parecida com um hobby. Era uma atividade, portanto, que não gozava da preferência daqueles senhores. Fazia-se quando tinha tempo. Quando se fazia, né? Daí, então, que uma sociedade que cresceu assim aprendeu a enxergar ou a considerar que a atividade intelectual é uma espécie de vagabundagem daqueles que têm condições de, pelo menos em algumas horas do seu tempo, se dedicarem ao ócio. A atividade intelectual no Brasil nunca foi vista como uma opção de carreira. Ela nunca foi vista como um trabalho legítimo em si. Ela sempre foi... Ela amadureceu
como uma atividade ligada ao interesse de alguém por alguma coisa no seu tempo livre. Havia grande desprezo por pessoas que se dedicassem exclusivamente à atividade intelectual. O trabalho intelectual no Brasil era um trabalho que eu poderia classificar de estético. Isto é, não havia o interesse de que se produzisse nada de concreto. Não havia verdadeiro amor à sabedoria. Não havia verdadeira filosofia. O que havia era um ritualismo estético que refletia apenas a fragilidade das pessoas que se propunham a essa atividade. Por ser um trabalho estético, o trabalho intelectual no Brasil foi dominado pelo verbalismo, que é a elucubração sem nenhuma repercussão prática. Transformar o trabalho intelectual num mero jogo de palavras. O que existia então eram intelectuais da caricatura. E isso foi tomando corpo. Toda disputa intelectiva tem como herança essa ostentação de erudição, onde os debatedores não querem chegar a conclusões sobre determinados pontos, caminhar, fazer descobertas mentais novas. Eles simplesmente querem o aplauso de um grupo específico, utilizando-se de palavras bonitas, de uma espécie de sedução mental. O trabalho intelectual no Brasil era um grande blefe mental. Não tinha substância. Palavras ao vento eram jogadas. O que interessava era falar bonito. Surge um fenômeno que Sérgio Buarque vai chamar de bacharelismo, que é o amor aos diplomas e aos títulos. Na terra onde ser intelectual é ser um ator, é ser um palhaço, é ser um produtor de cenários e máscaras,
É ser um retórico? A retórica intelectual de fachada, o pseudo-intelectual, é o intelectual diplomado e só diplomado. E como já vimos que no Brasil os documentos adquirem uma espécie de sacralidade por eles mesmos, não conta o caráter objetivo dos documentos, então o bacharelismo se espalha de tal modo que de repente você tem assim uma porção de gente com diplomas na mão que não sabem exercer suas profissões. Eu já falei numa das últimas aulas, se você quer um autor que critica este amor à pseudo-imaginação, você vai em Lima Barreto. Eu já disse nas últimas aulas uma passagem de Lima Barreto em que ele está enfrentando, no Quaresma, ele está enfrentando uma dificuldade na fazenda dele, uma dificuldade natural, e ele, com formigas, e ele uma hora reclama, já chamei 4 ou 5 diplomados aqui, todo mundo com diploma, mas não tem um porra de um cara que saiba resolver o problema aqui. Diploma todos têm, mas nenhum sabe resolver o problema. Então há pessoas que têm diploma de biologia e não são biólogos, há pessoas que têm diploma de jornalista e não se comportam como jornalistas, há pessoas que têm diploma de filosofia e não se comportam como filósofos. Não exercitam, não sabem o que significa. Fato é que virou um cacuete considerar que o que faz o intelectual é um papel chamado diploma, é um certificado, é um carimbo, e não a carreira dele, ou o trabalho exaustivo dele, ou as propostas dele. Podemos ver, portanto, que o trabalho intelectual no Brasil é um trabalho deslocado do mundo real. Primeiro, é um trabalho que não tem nenhuma aplicação prática. E mesmo no que se refere às especulações, digamos, filosóficas, também muito afastadas do mundo real. De maneira que o intelectual brasileiro não se acostumou a submeter suas conclusões mentais à realidade, à força dos fatos. No fundo, o que ele faz do trabalho dele é criar uma outra realidade livresca, apartada do mundo. É interessante que trabalhar ideias abstratas só tem alguma aura de respeitabilidade quando esse trabalho está envolto em características totalitárias. O trabalho intelectual só é respeitável quando se quer ideias abstratas
com características totalitárias. E como isso se reproduz? Como isso vem à superfície? Essa é a pergunta, né? Através da ambição de encontrar sistemas autoexplicativos completos e absolutos. A velha ambição brasileira de encontrar, ou de descobrir, ou de inventar uma ideia que possa explicar tudo. Sempre. O amor a ideias totalitárias que possam se aplicar a todas as realidades, no fundo, é um sintoma de nossa preguiça mental. Pare para pensar. Qual é a consequência da descoberta de um sistema completo de explicações a respeito do mundo? É que isso me dispensa de pensar. Isso é perfeito para quem não quer o trabalho de pensar. Muitas vezes o sujeito não tem sequer o trabalho de inventar esse sistema, ele pega de outra pessoa. Então, quando aparece alguém no Brasil dizendo que tem a chave do universo, que tem todas as respostas, isto logo ganha um prestígio imenso, porque as pessoas, no fundo, querem que lhes entregue um presente, né? Que lhes entregue uma ideia fechada, que lhes dispense da reflexão, que é trabalhosa, que simplifique a realidade e que seja capaz de acabar com todos os problemas existenciais que elas têm. O brasileiro é extremamente apegado a modelos. Modelos explicativos de tudo são sedutores para nós. Também é sedutor acreditar no superpoder das ideias. Como eu já disse, temos um grande problema em transformar uma ideia numa realidade. Em geral, quando apelamos para o trabalho intelectual, não é com o propósito de melhorar a realidade que nós temos diante de nós, porque essa daí, nós temos uma certa impressão de que ela nunca vai mudar mesmo. Nós somos envolvidos por essa espécie de deixa pra lá constante, né? Com relação à nossa realidade, deixa pra lá. Isso é assim mesmo e não vai mudar. Então, o trabalho intelectual, ele existe mais no sentido de garantir para nós um paraíso fora da Terra. Um mundo de ideias onde eu possa me abrigar dessa realidade que, de qualquer maneira, eu não quero fazer um esforço maior para alterar. A profissão intelectiva demonstra um forte desejo de fugirmos da realidade. Fugirmos porque a alta cultura sempre foi
menos a busca da verdade e mais um pretexto para viajarmos do mundo concreto a um mundo abstrato, ordenado, perfeito, onde a vida social não seja triste. Em geral, temos a mania de importar modelos mentais. O que, obviamente, faz desses modelos ainda mais afastados de sua realidade. Nosso intelectualismo inutilitarista, nosso intelectualismo inutilitarista valoriza discussões puras, abstratas, retóricas e ahistóricas. As ideias não são tratadas como um produto evolutivo, mas são tratadas como seres existentes, imanentes e imutáveis, como se fôssemos todos platônicos, né? É por isso, colegas, que uma das primeiras profissões intelectuais que surgiu no Brasil foi o direito. Mas não qualquer direito, e sim o direito mais formalista possível. Discussões de teoria geral do direito que quase não prestam para nada eram intermináveis nas universidades. Vejam, os senhores, também a filosofia tem grande prestígio no mundo intelectual brasileiro. Embora pareça que a filosofia é sempre deixada de lado, não é. Não é. Mas, de novo, a própria palavra filosofia no contexto cultural da nação é quase sinônimo de vagabundo, quase sinônimo de alguém que não faz porcaria nenhuma da vida, quase sinônimo de alguém ocioso. E sempre haverá aquele que fará a pergunta de ouro de R$1 milhão. Para que serve essa droga? Nossos modelos foram importados. Por serem importados, se descolaram de suas realidades históricas e foram
apresentados a outra realidade diferente. Nossas noções, por exemplo, de liberalismo, república ou democracia, foi uma importação. E por isso são tão vazios. Eu gosto quando eu vejo assim algum parlamentar falando sobre a democracia ou as instituições. É uma coisa que fica sempre no ar assim e ninguém entende direito do que a pessoa está falando. E quando você vai ver o sujeito que está falando que tem que preservar as instituições, ele só quer preservar a sua particularidade no jogo. No fundo é sempre isso. O nosso mundo intelectual esteve sempre muito longe do povo. O povo nunca entendeu direito, e talvez até com razão, qual é a importância de um intelectual brasileiro. Eu disse talvez com alguma razão, porque os intelectuais, a maioria deles, sempre se colocaram na posição de trabalhadores da inutilidade, não é? Daí o povo olhar e falar, bom, mas esse sujeito não produz nada. Agora, dos intelectuais que brilharam mais, notamos que o brilho dos intelectuais brasileiros não está ligado tanto à obra produzida, e sim ao ator que a produziu. O que eu quero dizer é que o trabalho intelectual, tal como as características gerais da nossa cultura, ficou voltado mais a uma exaltação do intelectual e menos à obra, e menos ao trabalho feito. Há um grau de extrema pessoalidade no trabalho intelectivo nacional, porque ele se manifesta como um dos tentáculos da vontade de se distinguir, da vontade de se tornar senhor no mundo das ideias. O intelectual pessoaliza o mundo, tal como o brasileiro médio, criando uma super teoria, o que é a paixão de todos os intelectuais, para explicar o mundo sob a sua ótica.
e transformar o mundo num olhar do intelectual sobre o mundo. Quer dizer, de novo, não está a questão de procurar a verdade. De novo, vemos aflorar a subjetividade cultural que é a nossa. E aí ocorre um movimento bastante engraçado. Inverte-se as prioridades. Qual poderia ser a ordem natural das coisas? Primeiro, o intelectual se prepara. Primeiro, o intelectual estuda. Primeiro, o intelectual se forma. E isso pode e deve demorar tempo. E depois, ele apresenta suas teorias, ou ele se apresenta a debates, ele se apresenta ao confronto de ideias. Só que não aqui. Aqui, nós pulamos os meios como bons aventureiros para alcançarmos os fins. Então, primeiro, é assim. Todo mundo, após ler 5 ou 6 livros, de repente já é capaz de organizar mentalmente a sua teoria do tudo. Então, todo mundo com 5 ou 6 livros nas costas já é capaz de entender o universo. Aí o sujeito já vai para o debate. E vai se preocupar depois com o estudo. Por quê? Porque a ambição das pessoas é participar de debates para seu próprio engrandecimento, não é a busca legítima pela verdade. O intelectual brasileiro o critério, vamos explicar assim, vai? O critério para o surgimento de um intelectual brasileiro é o critério do talento e não do preparo. Está fortemente ligado ao intelectual brasileiro a noção de inteligência. É a noção de que o intelectual é um ser acabado, um ser que não está em formação e um ser que ocupa que porta este rótulo porque recebeu algum dom natural. O desprezo ao estudo, o desprezo à leitura sistemática, o desprezo à reflexão exaustiva faz do intelectual brasileiro não só prepotente, não só arrogante, como despreparado mesmo. Ele confia demais no seu talento e na sua inteligência e de menos na leitura constante que é a atividade do intelectual.
As universidades brasileiras são assaltadas pelo espírito de facção. O corpo de mestres, com algumas evidentes exceções, faz do que deveria ser o confronto intelectual um trabalho sistemático de punhetologia grupal. O corporativismo das universidades brasileiras empobrece o cenário intelectual porque reina aquele espírito de grupo e aquele espírito de conciliação tupiniquim, onde ninguém pode brigar com ninguém. Todos têm que estar acomodados e para todos estarem acomodados, todos se obrigam a aplaudir uns aos outros, a homenagear uns aos outros. Não havendo disputa de ideias, não há teste para os intelectuais brasileiros. E se não há teste, eles não sabem quando estão errados. E se não sabem quando estão errados, não aprendem, não evoluem, não saem do lugar. Não há contestação. Eu poderia até ampliar um pouco a questão e dizer o seguinte: a cultura brasileira intelectual é contra a contestação de ideias, a briga de ideias. Ela procura sempre a harmonia. Então, vemos muitas vezes que o intelectual tenta harmonizar os opostos. Daí que o prestígio de noções que no mundo intelectual que admitem uma inter-relação entre os opostos, como por exemplo a dialética marxista, sejam tão aplaudidas. Você vai perguntar para mim, mas sempre é possível conciliar opostos? Não. Então, como o brasileiro faz isso? Dando mais atenção a aspectos emocionais do que racionais no discurso. Dando menos atenção à lógica do que à sedução. A beleza do discurso, um certo apego a Aristófanes, estava tentando lembrar, um certo apego a Aristófanes nos discursos, uma proeminência da beleza em relação à verdade, o uso constante de expressões latinas, de brocardos, de provérbios, essa estética mental supera a racionalidade, a lógica e a busca pela verdade e
proporciona a coexistência de teorias que são antagônicas. A profissão mais exercida pelos intelectuais é a retórica. Porque é com a retórica que você vai conseguir essas adaptações. A briga intelectual não é na essência, não é a respeito das essências, é a respeito da retórica. Existe especial eficácia no uso, por exemplo, de palavras estranhas. Todo intelectual tem que usar palavras estranhas. Ele não pode se comunicar como populacho. Ele não pode se comunicar como as pessoas. Ele não pode nem agir. Ele tem que ser dono assim de uma excentricidade, uma peculiaridade, ele tem que se vestir diferente, ele tem que ser estranho. Ele não pode assistir novela, ele não pode assistir filmes de Hollywood, ele não pode assistir Rambo, ele não pode ir em cinemas normais. Ele tem que ser cult. É aconselhável não ler livros em português. Pega mal. Em textos, procure sempre fazer citações. E faça como os franceses. Quando você vai fazer citações, cite em língua estrangeira e não se dê o trabalho de traduzir. Eu me lembro... o Fustel de Coulanges faz muito isso, que eu dei a aula dele aí. Cidade Antiga. Tem uma hora lá que ele... O Fustel de Coulanges não era brasileiro, né? Mas só pra brincar um pouquinho aqui. Tem uma parte no livro dele... Bom, ele faz isso toda hora. Ele cita uma frase em grego e não dá a tradução bosta nenhuma. Você que corra atrás. Então, ele deve ter bons motivos para fazer isso. Eu não sei se você tem, mas se você se pretende um intelectual, faça isso também. Mesmo que você não saiba a língua, ninguém vai saber. Porque o que interessa é a estética. De repente você põe uma frase lá em latim, em grego, em russo, em marciano, você põe lá. E o cara, nossa, esse cara deve saber do que está falando. Esse daqui é o país que adora pedagogos da prosperidade. Pedagogos da prosperidade são indivíduos que querem entregar às pessoas fórmulas de mundo perfeito acabado, sobre as quais as pessoas não vão precisar ter indagações.
No país dos intelectuais de fachada? No país dos intelectuais artificiais? Não faltam aqueles que têm a pachorra de quererem ensinar a todos como devem viver, no que devem acreditar, e aí já tiram do bolso um programa existencial completo, uma caixinha de perguntas e respostas. E o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de soluções mágicas para os seus problemas. E aí, portanto, o que ele faz? Ele elege mágicos. Os mágicos são intelectuais que, por algum dom natural, se tornam gênios da espécie. Gênios naturais que vão salvar a pátria, de repente assumir o ministério de não sei da onde, que tem todas as respostas para todas as perguntas. O brasileiro gosta de soluções mágicas. No alto da preguiça nacional, o amor a soluções que não dependam de nenhuma ação é contagiante. Para um povo que sonha em ficar 24 horas deitado na rede, descobrir que há um gênio da lâmpada com uma proposta de mundo perfeita, mesmo que seja baseada numa microsolução, esse é um hábito. O sujeito torna uma microproposta na solução geral para o país. E nós achamos bem legal. Acho que eu terminei. Minha gente, terminei o curso. Vamos parar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram às aulas do curso, mas mais do que isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm mandado mensagens e transmitindo o desejo de que eu volte a dar as aulas. Muito das razões que me fizeram dar esse curso foram essas mensagens. Infelizmente, eu não posso manter o ritmo de aulas que mantinha no começo da escola, porque, enfim, tem N coisas agora, mas sempre que possível eu vou tentar dar essas aulas. Então, eu agradeço a todos pela audiência de vocês e até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente.